Então vamos lá. Nessa aula, vocês vão ver que são passo a passos, tá? Diego, é difícil fazer o preparo. Não que seja difícil. Vocês têm que pelo menos aprender a sequência, tá? Em relação à mão, uns vão ter mais mão, outros não vão ter mais mão de início, mas todos vão se equiparar, tá? A aula, no intuito, eu faço ela meio que repetitiva, tá? De propósito, eu costumo brincar que é para entrar nem que seja por osmose, tá? Então ela vai ser bem repetitiva, os passos para as coroas são repetitivos. Umas têm mais passos, outras têm menos passos. Umas vai variar um pouquinho, mas de uma maneira em geral, a sequência, a ideia é a mesma, tá? Isso tanto para metalocerâmica quanto para metal frio, tá bom? Então, a coroa metalocerâmica, de uma maneira em geral, né? Ela tem uma boa resistência flexural, tá? Ela tem uma boa durabilidade. Diego, tu tá dizendo que ela tem boa durabilidade em comparação a quê, né? A gente hoje a gente faz 3 tipos de coroas. A metálica, total metálica, a metalocerâmica, que é essa que a gente está falando, e a metal free, tá? A metal free, que é aquela livre de metal, é totalmente cerâmica. Então, ela como se fosse, a metalocerâmica é como se fosse a intermediária entre a metal free e a totalmente metálica. Porque ela tem uma boa resistência, tá? Superior à metal free e inferior à metálica. Ela tem uma boa durabilidade, superior à metal free, inferior à metal metálica. Ela tem um desgaste dentário intermediário. A total metálica, ela é muito pouco desgaste. A metal free, ela já é um desgaste maior. Lembra da aula passada? Tá? Eu posso fazer ela próteses mais extensas, tá? O que é uma prótese mais extensa? Eu posso fazer uma ponte de até 12 elementos. De molar a molar. Pá, pá, todos unidos, se for necessário, né? Então, eu consigo fazer isso. O grande problema dela é o risco da alergia ao metal, tá? Porque tem ligas metálicas que é feito de níquel cromo, né? Então, o níquel tem aquele risco de alergênico, tá bom? Então, paciente que tem esse risco de alergia, ou você faz metal free, ou você muda a liga metálica. Ela tem uma estética satisfatória, tá? Por que ela é satisfatória? Primeiro, lembra que eu falei aula passada, acho que foi a primeira aula que a gente teve. Essa região aqui é uma região de um metal, né? E esse metal, se o paciente tiver uma gengiva muito fina, ou se tiver uma retração gengival, ele vai ficar exposto, né? E, bem como o coping metálico, ele deixa um halo acinzentado aqui nessa região da coroa, que é justamente onde tem o coping, sabe? Então, se eu comparar ela com a metal free ela é mais estética, tá? A metal free não tem esse halo metálico, e quando a luz bate, não dá esse acinzentado, tá ok? O preparo dela é um preparo subgengival. Lembra da aula passada que a gente falou que tem que colocar meio milímetro subgengival, principalmente para esconder esse halozinho metálico, né? E o término que a gente vai trabalhar, lembrando da aula passada, né? Até a atividade. O término para metalocerâmica é um chanfro, tá? A gente vai já relembrar o que é o chanfro. As brocas que eu vou utilizar para realizar um preparo para a coroa metalocerâmica em um dente posterior são essas, tá? São essas daqui. Professor, a gente vai usar todas? Não, eu vou dizer quais que a gente vai usar, como é que a gente vai utilizar, tá? A técnica que a gente vai utilizar é a técnica da silhueta. Lembra da outra aula também que eu falei? A silhueta, o que é? O preparo vai ter o mesmo formato do dente, vamos supor, o premolar, só que reduzido, né? Sem retenções e de um tamanho mais reduzido. Então, a silhueta do dente é mantida. Então, se eu estou fazendo premolar, a silhueta do premolar é mantida. Se eu estou fazendo molar, a silhueta do molar é mantida. Então, a técnica a gente vai dizer a técnica da silhueta. Que o contorno vai ficar mantido, tá? As brocas que a gente vai utilizar, a esférica 1014, a gente vai ser padrão para todas, tá? A gente vai utilizar a 3216 ou a 2215. A 2200 sempre a gente vai utilizar. Aqui, a 4138 ou uma ou outra, tá?
e, para finalizar, arcâncer. Vou já mostrar para vocês como é que vai ser feito cada um, tá? Vamos lembrar da aula passada, que a gente falou da redução do dente, né? Que até eu mandei vocês botarem um asterisco no slide. A gente está falando de metalocerâmica. Então, na metalocerâmica, lembra que eu disse que tinha que deixar 0,5 milímetros para o metal e 1,5 para cerâmica. Somando as duas, dá 2 milímetros, né? Em torno de 2 milímetros, que é justamente isso aqui que eu pedi para vocês, que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Então, aqui na oclusal vai ser mais ou menos isso, de 1,5 a 2 milímetros. Na cervical, de redução do molar ou do premolar, né, de um dente posterior, vai ser em torno de 0,7. E aqui na vestibular vai ser em torno de 1,2. Diego, eu não consigo ainda visualizar isso que você está falando. O que é 1,5, o que é 2 milímetros, o que é 1,2, o que é 0,7. Eu não consigo visualizar isso. Como é que eu faço? Eu preciso ter uma régua, um paquímetro para medir? Não, não precisa. Eu vou já mostrar para vocês como é que a gente faz a medição. Como é que a gente segue essa medição, tá? Como é que eu sei que eu reduzi 1,2, como é que eu sei que eu reduzi 2 milímetros, como é que eu sei que eu reduzi 0,7. Vou já mostrar no decorrer da aula, ok? Em relação ao passo a passo, é esse aqui, ó, nessa sequência, tá? Nessa sequência de passo a passo, na qual a gente vai ter todos esses passos. Eu vou estar explicando cada um. Nos outros preparos, vamos supor, para metalocerâmica de dente anterior ou para metal free, a sequência é basicamente a mesma, a não ser acrescentando ou tirando algum passo, tá? Ou vai variar algum passo dentro desse, mas de uma maneira em geral, a sequência é a ideia central. A ideia central do meu preparo é esse, tá? Da sequência do preparo é essa, tá? Então, eu vou estar pontuando cada um, vou estar mostrando demonstrações, vídeos de cada passo desse para a gente poder estar discutindo, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo, que eu vou chamar de sulco cervical marginal, tá? Vestibular e lingual. O que é esse sulco? É bem simples de ser feito. Eu vou pegar minha broquinha, chamada de 1014, tá? 1014 é uma ponta diamantada, no caso. É uma ponta diamantada esférica, tá? É uma ponta diamantada esférica. Eu vou pegar ela, inclinar ela 45 graus em relação ao dente e fazer um risco, margeando a gengiva. Margeando. Quanto, professor? 1 milímetro acima da borda gengival, tá? Então, é só encostar a broca com ela 45 graus e margear a gengiva. O primeiro passo é isso. Eu faço isso tanto na vestibular quanto na lingual, tá? Professor, por que que você inclina 45 graus? Qual é a função? Vamos lá. Essa ponta diamantada, ela tem 1,4 milímetros de diâmetro, certo? 1,4 milímetros, certo? Eu vou ter que entrar, ó, vamos olhar aqui no slide anterior, eu vou ter que entrar nessa região, ó, 0,7, tá? Se a broca tem 1,4, eu vou entrar a metade dela, não é isso? 1,4 dividido por 2 dá 0,7, então eu só vou entrar a metade da broca. E uma forma bem didática e bem prática de eu não entrar mais é eu inclinar ela. Por quê? Porque quando você entra a broca, quando ela começa a desgastar, ela bate aqui o pescoço da broca e ela tem um stop. Então ela stop, ela para, né, e evita que você entre mais do que o que eu quero, desgaste mais do que o necessário, tá? Eu sempre faço isso 1 milímetro supragengival. Mas, professor, você acabou de dizer que o preparo é subgengival. Eu acabei de dizer que o preparo é sub. Porém, vamos voltar aqui o slide. O passo do preparo subgengival é só o sexto. Então, do passo 1 até o passo 6, são passo a passo que eu vou estar trabalhando supragengivalmente, tá? Então, até então, vai ser supra. Aqui um videozinho mostrando, ó, inclinando. Então, eu faço um sorrisinho na vestibular e um sorriso na lingual, ó, com a broca inclinada, que quando ela encosta o pescoço, ela vai travar.
evitando assim ela entrar mais. Então, eu coloco a metade da broca. Se a broca tem 1,4, eu vou estar desgastando 0,7 milímetros de profundidade. Como a gente pode ver aqui no vídeo. Tá? Esse passo é um passo bem simples, é o primeiro passo. Você faz ele em segundos, tá? É só inclinar a broca, 45 graus, e fazer esse sorriso supragengival. Então, vamos lá. O segundo passo. Esse segundo passo, eu vou ter que mudar a broca. Eu vou colocar a broca 32,16 ou a 22,15. Professor, eu lembro que você falou isso na aula passada, não estou me recordando. Vamos lá, vamos relembrar o que eu falei. Ambas as brocas, elas são idênticas, quase idênticas, né? Elas são brocas ou pontas diamantadas cilíndricas, tem o mesmo diâmetro, tá? E tem a mesma ponta ogival. Mas, professor, qual é a diferença entre elas? O tamanho. A 32,16 ela é maior em tamanho, ou seja, em molares, pacientes que você vai fazer um molar, que o paciente tem pouca abertura bucal, ela não dá certo, ela fica batendo no molar superior, ela não deixa trabalhar bem, tá? Então, de uma maneira em geral, eu utilizo a 32,16 para todos os dentes. Quando o paciente tem uma dificuldade de abrir, eu uso a 22,15, que é a única indicação que ela tem. O paciente que tem dificuldade de abrir a boca. Mas pode ser uma ou pode ser a outra, tanto faz, tá? O importante é que as duas desgastam no mesmo tanto, tá? E nesse passo aqui de suco de orientação, eu vou fazer 3 canaletas na vestibular, ou 3 sucos, e 3 na lingual. Para que serve esse suco? Para eu medir a profundidade, tá? A profundidade e a inclinação. Principalmente a profundidade. Lembra que eu falei que essa broca tem 1,2 milímetros de diâmetro, tá? Ela tem 1,2, se eu medir ela no paquímetro, eu medi hoje até, ela tem 1,2 milímetros de diâmetro, tá? Se eu olhar aqui, quanto é que eu tinha que reduzir na vestibular? 1,2. Opa, Diego, então já está clareando aqui mais para mim. Então, se eu tenho uma broca que tem 1,2 milímetros de diâmetro e eu desgastar o diâmetro dessa broca, eu já vou chegar nesse teu 1,2? O raciocínio é esse. Então, quando eu for colocar aqui a broca, eu vou inserir a broca relacionada, né? Até o diâmetro completo dela, até ela ficar rente ao esmalte do dente, tá? Ela entra e vai ficar rente ao esmalte, tá? É bem simples. Entra e tira, tá? O movimento que você vai entrar em direção ao dente, você tira, tá? E você tem que seguir 2 planos, 2 inclinações. Como assim, Diego? Vamos voltar àquele slide. O dente, meninos, as faces, elas não são retas. Vocês notam que ela tem uma leve curvatura, tá? Ela tem que ter essa leve curvatura. Ela não é uma face reta, tá? Se eu colocar a broca paralela, ela vai ficar reta, né? Ela tem que ter aquela angulação que a gente viu na aula passada, que é de 6 a 10 graus, tá? Então, como é que a gente faz para compensar essa angulação? Eu vou inserir a broca aqui, entra e tira. Depois, eu vou colocar ela um pouquinho mais o terço médio oclusal, tá? Aí eu vou entrar e tirar, tá? Então, podem notar aqui nessa imagem, ela tem uma marcaçãozinha aqui nessa região, referente a quê? Que são 2 inclinações. A porção cervical, que é essa caneta aqui, número 1, ela vai entrar paralelo ao longo eixo do dente, depois tira, tá? É bem simples, você vai entrar até ela chegar no nível do esmalte e você tira. Depois você vai colocar ela com a leve inclinação, que é essa caneta número 2, e vai fazer o mesmo movimento. Entra e tira. Isso você vai fazer 3 vezes. 3 na vestibular e 3 na lingual, tá? Mais uma vez, isso já vai dizer o tanto que eu vou desgastar do dente. Esse é meu limite, tá? Ter cuidado para não desgastar mais que isso, para não gerar fraqueza, né? Perca de estrutura dentária.
Então, o que a gente pode ver na imagem? Ó? Insere ela no longo eixo, depois faz uma leve inclinação. Mais uma vez, ó. Longo eixo, depois uma leve inclinação. Observar sempre a segunda inclinação. Longo eixo, cervical e terço médio oclusal, leve inclinação. Faz isso 3 canaletas na vestibular e 3 canaletas na lingual. Longo eixo, inclina, tá? Longo eixo do dente, paralelo, e depois inclina. Então, você vai fazer 3 canaletas, né? Desculpa, 6 canaletas. 3 na vestibular e 3 na lingual, tá? O nome desse passo é chamado de sulcos de orientação, tanto vestibular quanto lingual, ok? Então, vamos lá. Esse passo é número 3, tá? Chamado de redução oclusal. É a mesma coisa do passo anterior, tá? É a mesma coisa do passo anterior. Só que eu vou fazer isso na oclusal, tá? Eu vou fazer isso na oclusal. Então, vamos aqui fazer um raciocínio. Quanto é que eu vou ter que reduzir na oclusal, que eu já disse para vocês? Em torno de 1,5 a 2 milímetros. Isso eu já tenho falando desde a outra aula para vocês, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? A broca, ela não tem 1,2 milímetros de diâmetro, né? Então, como é que eu faço para, Natália, no olhômetro, né, para entender como é que chega nesse 1,5 a 2? Eu entro a broca toda, até chegar no nível, né, dela, e entro mais um pouquinho. Então, vamos fazer um raciocínio matemático. Se a broca tem 1,2, eu entrar mais um pouquinho, ela vai estar um quê? Se eu entrar metade, um exemplo, mais 0,6. 1,2 mais 0,6 dá 1,8. Eu ainda estou dentro daquele intervalo de 1,5 a 2 milímetros, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente coloca a broca, como eu coloquei aqui no slide. A gente coloca todo o diâmetro da broca e mais um pouco. De 1,5 a 2 milímetros de profundidade. Vocês vão ver no vídeo como é que faz. E a gente faz continuando aquelas canaletas que a gente tinha feito, né? Pela vestibular e pela lingual. A gente faz como se fosse um caminho só. Eu não tinha feito 3 canaletas na vestibular, 3 canaletas na lingual, então na oclusal eu vou interligar essas 3 canaletas, tá? Com a mesma broca, 32,16, tá? Um detalhe que vocês têm que levar em consideração é esse primeiro ponto aqui, ó. Vocês têm que acompanhar o desenho da cúspide, tá? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui um molar visto de lado, tá? Estou vendo o molar de lado. A cúspide tem essa inclinação. Então, a broca ela vai entrar nessa inclinação. Um dos erros de vocês no começo é entrar com a broca totalmente deitada. Ela não pode entrar totalmente deitada, tá? Porque senão eu vou fazer uma mesa. Eu não posso fazer uma mesa, tá? Eu tenho que... lembra que o nome da técnica é silhueta. Então, se o dente tem 4 cúspides, a silhueta do meu preparo vai ter que ter 4 cúspides. Se meu dente tem 5 cúspides, então a silhueta vai ter 5 cúspides. E o que é uma mesa? É um dente, é um plano sem cúspide. É como se fosse uma face, uma mesa de dentina, tá? Um slice, sem nenhuma cúspide. Então, eu não posso colocar ela deitada. Eu tenho que colocar ela inclinada de acordo com a inclinação da cúspide que a gente vai estar trabalhando. Vou mostrar aqui no vídeo. Ó, a gente vai ver aqui no vídeo. Ó, faz o desgaste do diâmetro da broca e mais um pouquinho. Ela vai esconder um pouquinho a broca, tá? Diâmetro da broca mais um pouquinho. Acompanhando, ó, a cúspide. Não está paralela, ela vai ter que acompanhar a inclinação dessa cúspide. Coloca ela toda, né, e mais um pouquinho. Coloca ela toda, mais um pouquinho. E no final, eu vou ter esse caminho. Então, esse preparo que eu fiz aqui, ele vai se ligar a esse e vai terminar, ó, ele vai como se fosse um caminho. Eu tinha 3 canaletas, agora eu vou ter... tinha 6 canaletas, né, tem na vestibular, tem na lingual, agora eu vou ter 3 caminhos que começam na vestibular e passa pela oclusal e termina pela lingual, tá? Então, no final da redução oclusal, eu vou ter que ter isso, essa imagem dos caminhozinhos feitos, começando na vestibular e
terminando na lingual, tá? Então esse passo também é bem tranquilo. O desgaste proximal, meninos, ele é igual para todos os preparos, seja metal free, metal cerâmica, é igual. A mesma broca, a gente vai utilizar a 2200, tá? Que é aquela broca ponta de lápis, que é a broca mais fina que a gente tem, tá? E qual é a função desse desgaste proximal? Primeiro, é eliminar essa concavidade, tá? Lembra que a coroa vai encaixar. Se eu tiver uma concavidade, um bucho aqui nessa região, a coroa não vai encaixar, né? Então, eu tenho que ter um preparo expulsivo. Então, automaticamente, eu já tenho que cortar esse bucho, tá? Eu tenho que promover a separação dentária. Então, os dentes com contato proximal, eu tenho que romper esse contato, tá? Eu não posso, senão a coroa não vai encaixar também, tá? E também eu vou remover as áreas retentivas, né? Que é aquela parte das ameias, do bucho, da parte de baixo do bucho. Então, o desgaste proximal tem que ser feito, tá? E como é que a gente faz? A gente faz em um movimento de pêndulo, tá? Primeiro, você vai proteger o dente do lado com a matriz. Por quê, Diego? Porque senão tu vai fazer um desgaste no dente. Vamos lembrar lá da anatomia, né? Os dentes molares, eles têm pontos de contato. Os dentes anteriores, eles têm faces de contato. Agora, se porventura, por iatrogenia, eu pegar e fizer um desgaste e tocar no dente do lado, eu vou fazer uma faceta, uma face. Eu tinha um ponto, agora eu vou ter uma face de contato. Isso vai gerar acúmulo de alimento, inflamação gengival, o paciente vai ficar reclamando, tá? Então, sempre a gente tem que proteger o dente vizinho, para eu não fazer uma faceta, um desgaste, um slice, tá? Nessa proximal do dente rígido. E o movimento que eu vou fazendo é um pêndulo. Eu vou começar na oclusal e vou fazer um movimento vestíbulo lingual, vestíbulo lingual, vestíbulo lingual, até chegar aqui nessa região cervical, tá? Protege o dente vivo a ponta é essa, 2200, tá? Depois que eu faço isso, eu tenho que fazer um teste. Isso aqui não tem livro, esse teste aqui, ó. Isso aqui é um dia que eu estou dando para vocês. Eu pego a broca 3216. Qual é o diâmetro da 3216? 1.2, né? Então eu vou pegar a broca e vou fazer um teste passando. A broca vai ter que passar sem tocar no dente rígido, tá? Pega com o dedo mesmo, pega com o dedo e passo ela sem estar ativando. Eu faço esse teste, ou seja, o desgaste tem que ser maior do que 1.2 milímetros, tá? Para quando eu for passar novamente a 3216, mais na frente, ela não pegar no dente do lado e fazer um slice, tá? Então, vou mostrar aqui no vídeo para vocês entenderem melhor. Então, eu pego o pêndulo, ó, começando da oclusal em direção à porção cervical, tá? Posiciono na matriz, ó. Depois que você rompe, você pode até tirar a matriz, mas o importante é que ter cuidado para não tocar no dente vizinho, tá? Vai desgastando. E o teste faz com 2200. Você passa ela não pode encostar no dente do lado. Aí, mais uma vez, ó, fazendo o slice, ó, ou desculpa, pêndulo, o dente protegendo, e faz o teste passando a broca. Essa broca, ela não pode tocar, né? Ela não pode ficar passando, se arrastando no dente vizinho, certo? Então, passando. Essa parte aqui, meninos, é a parte que vocês têm que prestar mais atenção, que é a mais difícil de entender nesse momento inicial. Na hora que for mostrar o vídeo, vai ser mais fácil, tá? Então, eu vou mudar a broca novamente para 3216, né? Que é aquela broquinha que eu utilizo mais, né? E eu vou unir os sulcos. O que é essa união de sulcos? Olhem só para esse lado aqui do dente, né? O dente anteriormente estava o quê, ó? Com sulcos de orientação, o desgaste proximal, e tinha uma área aqui entre os sulcos que ainda estava sem ter sido desgastada, certo? Ainda não tinha sido desgastada essa área, tá? E nessa fase agora de união de sulcos, eu vou desgastar justamente essa área entre os sulcos, né? Então, antes eu não tinha falado que o sulco de orientação era para
medir a profundidade do preparo, do desgaste, né? Então, Diego, quanto é que tu vai desgastar? Eu vou desgastando até ficar no nível do suco. Como é que tu faz isso, para tu ter essa noção? Eu sempre peço para vocês, até no lista de material tá lá, uma lapiseira, 0,5, lapiseirazinha de escrever no papel, né? Então a gente marca com a lapiseira, como eu marquei aqui no dente, a gente marca, desenha lá no fundo e vai desgastando o dente, vai desgastando até chegar no nível da lapiseira. Sumiu a lapiseira, eu cheguei na profundidade que eu quero, tá? Então, mais uma vez, olhando por cima, eu vou desgastar essa região aqui que eu ainda não tinha desgastado ainda, nessa parte que ainda está brilhosa, tá? Eu vou desgastar até ficar igual isso aqui, ó, vai ficar bem lisinho e sem a depressão do suco, tá? Então a gente faz isso nessa fase, nessa parte, estendendo a profundidade da broca em todas as faces, tá? Então eu vou unir tanto os sulcos que eu tinha feito na vestibular, quanto os sulcos que eu tinha feito na lingual, quanto eu vou unir a vestibular com a lingual, tá? Com os sulcos. Vou unindo, desgastando, sempre respeitando as inclinações que eu já tinha dado. Lembra? Na hora dos sulcos eu tinha falado, região cervical, a broca em pezinha, paralela ao longo eixo. Terço médio oclusal, a gente vai ter que inclinar um pouquinho a broca, mesmo jeito. Tá? Mesmo jeito eu vou fazer a união dos sulcos. Vou pegar a broca, vou desgastando na parte cervical, ela paralela ao longo eixo, ela em pezinha, e quando eu for para a parte média oclusal, eu vou desgastar com ela inclinada. Vou mostrar aqui no vídeo para vocês verem melhor. Ó, então, eu estou desgastando a porção entre os sulcos. A broca está bem paralela ao longo eixo, tá? Estou trabalhando só na cervical. Depois eu subi ela um pouquinho e inclinei, ó. Então, estou desgastando ela inclinada. Desgastando mais em cima, tá? Mais uma vez, ó. Estou desgastando somente lá embaixo, somente na cervical. E depois eu inclino ela e vou desgastando na segunda inclinação, tá? Na segunda angulação. Faço isso tanto na vestibular quanto na lingual. E eu uno tanto a vestibular quanto a lingual e vou unir ele todo, o dente como todo. Onde, entre os sulcos, vão ser todos desgastados nessa hora. Ser todo desgastado, tá? Isso eu faço tanto nas paredes axiais quanto na porção oclusal. No oclusal também não tinha aqueles sulcos de redução oclusal. Aqui eu também vou fazer acompanhando a inclinação das cúspides. Sempre acompanhando a inclinação das cúspides. Posso tirar ponto de contato, crista marginal, não preciso de crista marginal, como eu estou mostrando aí, estou removendo a crista, tá? Faço isso tanto na vestibular quanto na lingual, tá? Mais uma vez, se o dente tem 5 cúspides, no final das contas eu tenho que trabalhar nas 5 cúspides. Se o dente tem 4, trabalhar nas 4. Se for um molar com 3, eu vou ter que trabalhar nas 3, tá? No final, eu vou ter que ter sempre essa inclinação, a silhueta do dente que eu estava trabalhando, do dente que eu estou trabalhando, né? Se é um molar, se é um pré, tá? Então, ó, mais uma vez, ó, o longo eixo agora inclinou um pouquinho, então eu vou unir na região entre os sulcos com ela inclinada, tá? Cervical, né, paralelo, e terço médio oclusal com ela inclinada, tá? Isso faço na vestibular e faço também na lingual a mesma coisa. Aí, ó, paralelo ao longo eixo do dente e depois eu vou inclinar um pouquinho a broca. Faço isso em todos os lados, tá? Vou reduzindo o dente aonde eu não tinha desgastado. Até chegar à profundidade de referência o sulco de orientação. E depois eu vou fazer na oclusal. Faço isso na oclusal em cada cúspide. Removendo a crista marginal. E faço isso em todas as cúspides, ok? Alguma dúvida quanto a isso, meninos, essa parte? Então, seguindo aqui.
Então, depois que eu terminar, meninos, essa parte aqui, eu vou estar com o preparo basicamente feito, tá? O dente reduzido em todos os lados, vestibular, lingual, oclusal. Porém, ele vai estar supragengival, tá? Ele vai estar supra. Então, o próximo passo é o quê? Jogar esse término subgengival, tá? Eu vou jogar esse término subgengival. Quanto? Vamos lembrar da aula passada, meio milímetro. Meio milímetro que é referente ao sulco gengival, tá? Referente ao sulco gengival. Se eu entrar mais do que 1 milímetro, eu vou estar chegando lá no espaço biológico, o epitélio juncional. Daí eu vou ter sempre inflamações, a gente lembra da aula passada, né? Desgaste ósseo, perda óssea, retração gengival. Então, o preparo nessa parte aqui é pegar a pontinha da broca. Eu vou trabalhar somente a pontinha da broca, ela paralela ao longo eixo do dente, sem nenhuma inclinação na mão, e vou trabalhar só a pontinha, empurrando esse término para debaixo da gengiva. Professor, quanto é meio milímetro? Eu ainda não sei o que é meio milímetro. Essa pontinha aqui, ó. Esse ogival. É só isso. Quando ele esconder a pontinha, é porque está meio milímetro subgengival. Tá? Vamos ver aqui no vídeo como é que eu fiz. Ó, com ela paralelo ao longo eixo, eu vou empurrando em sentido do sulco gengival o meu término. Vou empurrando, devagarzinho e escondendo a pontinha da broca, lá debaixo da minha gengiva. Ó, pela lingual, a visão da lingual. Então, eu vou fazer isso em toda a circunferência do dente, tá? Em toda a circunferência do dente. Vestibular, lingual, mesial e distal. Tá? Então, o preparo está basicamente feito, porém ele vai estar todo cheio de irregularidades, tá? Então, agora eu vou fazer dar o formato final e dar o acabamento final. Aí, eu vou colocar aquela broca chamada 4138, que é aquela tronco cônica do topo arredondado, tá? Aqui que eu vou fazer o chanfro, tá? Eu vou fazer o chanfro. Lembra da aula passada? Que é ela, que eu vou colocar ela, ela que vai dar essa curvatura aqui, que é caracterizada o chanfro, né? O chanfro é o término para a coroa metalocerâmica, tá bom? Então, como é que a gente faz? É bem simples, é pegar a broca, acionar muito devagar o pedal, você não precisa acionar ele com força, vai acionando e vai alisando a superfície do dente. Então, onde eu tinha sulcos, ondulações, quinas, a gente vai tirando. O dente tem que ficar, o preparo, as paredes axiais e o término tem que ficar liso, tá? Sem esses defeitos de irregularidades, tá? De inclinações, ondulações, restos do sulco lá, né? Então, você vai passando devagarzinho e alisando em todas as direções. Mais uma vez, cervical, paralelo ao longo eixo, terço médio oclusal, com a leve inclinação, na cúspide, né? De acordo com a inclinação da cúspide. Você faz isso em todos os lados. É passar a broca bem devagarzinho, tá? Então, trabalhar em todas as inclinações que eu falei, tá? Então, essa ponta diamantada, ela já vai dar um formato que vai dar a conicidade final que eu quero, tá? E já vai dar o término que eu quero. Professor, eu uso a 4138 ou a 4138F. Depende. As duas são o mesmo desenho e o mesmo diâmetro. A diferença é qual, professor? É que a F, vamos lembrar lá da dentística, a F, ela tem um diamante mais fininho, né? É um diamante mais fininho, então ela vai dar mais um polimento maior, tá? Então, se eu terminar o passo número 6, o preparo já estiver bem acabadinho, eu vou passar só a 4138F mesmo, só para dar um acabamento final, deixar ele mais lisinho. Se ainda tiver muita regularidade, eu vou com 4138, depois eu passo a F também, só para dar um polimento final, tá? Então, o formato é para estar... esse aqui, ó. O terço cervical vai estar mais vertical, né? Uma angulação menor. E
região lá que eu fiz uma angulação, ó, ele vai dar aqueles 10 graus que eu falei para vocês na aula passada. Né? Então, o preparo tem que ter essa expressividade em torno de 10 graus, tá? Se eu estiver trabalhando com um dente mais curto, as duas inclinações tendem a ser menor. Se eu estiver trabalhando com um dente mais longo, vamos lembrar da aula de princípios, né? Com dente mais longo, eu posso trabalhar com inclinação até maior que 10 graus. Posso errar um pouquinho. Porque a altura do dente ele vai compensar para retenção e para estabilidade, tá? E por último, o polimento, né? O polimento eu vou pegar essa borrachinha chamada de Arkansas e vou passar, né? Cuidado do manequim, que ela desgasta muito fácil a borracha do manequim. E vou passar em todos os lados, né? Todas as faces, dando esse brilho e esse acabamento final. Aqui tem um vídeo completo, tá? Para mostrar para vocês o preparo. Então, vamos lá. Delimitação cervical, do sulco cervical, marginal. Que é aquele sorrisinho que a gente faz na vestibular e na lingual, com a broquinha 10, 14 inclinada 45 graus, entrando na metade, né? Depois eu vou fazer o sulco de orientação, longo eixo e leve inclinação. A cervical no longo eixo, terço médio oclusal com leve inclinação. Aqui o vídeo incompleto. Tá? Na lingual da mesma forma, longo eixo e com a leve inclinação. Longo eixo e leve inclinação. Na oclusal da mesma forma, só que eu vou ter que entrar um pouquinho mais. Lembra que a broca e mais um pouquinho. Diâmetro da broca mais um pouquinho, respeitando a inclinação da cúspide. Entra a broca, mais um pouquinho. Entra a broca, mais um pouquinho, respeitando sempre a inclinação da cúspide. Eu vou ter esse caminho da vestibular para a lingual. Daí, eu vou reduzir as proximais com a 2200, fazendo um movimento de pêndulo, protegendo o dente vizinho. Depois eu faço o teste com a ponta diamantada 3216 para ver se está passando direitinho lá, né? Se não está encostando. Faço a mesma coisa na distal. Rompendo a proximal e faço o teste com a broca. Daí eu vou fazer a união de sulcos, sempre respeitando as inclinações. Mais uma vez, cervical paralelo longo eixo, terço médio oclusal com leve inclinação. Terço médio oclusal com leve inclinação. Faz isso na vestibular, faz isso na lingual. E une também a vestibular com a lingual. Terminar essas faces, a gente faz na oclusal, reduzindo também a oclusal. Tirando aí a queixa marginal. Terminado isso, eu vou colocar o meu preparo subgengival. Somente no sexto passo é que eu vou colocar ele subgengival, tá? Com a pontinha da broca eu vou empurrando ele subgengivalmente. Faço isso arrodeando todo o preparo. Boa pergunta. Se alguém poderia perguntar, professor, e se bater na gengiva? Não tem problema.
não tem problema, a gengiva cicatriza e se a gengiva estiver saudável, ela não vai ter um sangramento. Vai estar no máximo uma asperizaçãozinha que depois cicatriza, tá? Então, formato finalização após o polimento, a gente vai ter mais ou menos esse formato, tá? Do preparo. Olhando ele por cima, a gente vê todo o término ao redor dele. Que é o teste que eu faço quando você me mostra. Eu terminei. A primeira coisa que eu faço é procurar isso aqui, ó. Todo o término ao redor. Eu consigo ver todo o término. Oh, desculpa. Todo o término aqui ao redor dele, tá? Então, daí faz o provisório e libera o paciente, tá? A gente vai ter outra aula mais à frente sobre como é que confecciona um provisório. Então, vamos. Então, peguem aí, meninos, a atividade de vocês, a atividade de metalocerâmica e de dente anterior. Vou aqui espelhar ela aqui. Só um segundinho. Eu acho que está todo mundo vendo aqui a atividade, não tá? Aqui do lado, dividida a tela. Eu estou. Perfeito. Então, pronto, aqui está aqui no... Só tirar aqui, ó. Então, vamos lá. A técnica da preparo do dente anterior segue as mesmas brocas, a mesma sequência, só vai ter algumas partes diferentes. Dentre elas, essa primeira aqui, ó. Eu vou ter que utilizar a broca 3118 ou a 3168, tá? Que, diferentemente do dente anterior, o dente posterior, né? O dente anterior, ele tem uma concavidade palatina, certo? E essa concavidade a gente precisa dessa broca aqui, que é ela que vai se adaptar a essa cavidade, né? Essa concavidade. Que é um acidente anatômico que eu não tinha nos premolares ou nos molares, tá? A quantidade de redução na oclusal, né, da metalocerâmica é a mesma coisa. Aqui na vestibular é a mesma coisa. Na região cervical, na região anterior, um pouquinho mais espesso, porque tem a parte da cerâmica, um pouquinho maior quantidade. Na lingual pode ser até um pouquinho mais fino, que não tem força e não tem estética, tá? Então a quantidade de redução é essa. Na sequência, a única coisa que eu tenho de diferente é aqui, ó. É o preparo da lingual, né? Que vai ter um passo a mais para confeccionar a minha coroa, tá bom? Então eu vou espelhar aqui a atividade, ó. Vocês vão estar vendo essa atividade aí, ó. Metalocerâmica de dente anterior. Vocês estão vendo aí? Né? Então aqui, ó, nessa primeira parte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai responder e eu já estou com a resposta aí na tela para vocês. Então, aqui em cima, nessa região, quanto é que eu vou reduzir? Em torno de 1,5 a 2 milímetros, como eu estou vendo aqui no slide, certo? Aqui na vestibular, eu vou reduzir 1,2 milímetros. Aqui na região cervical, em torno de 1,9 e aqui em torno de 1,7 milímetros de redução, tá? Então, vão fazendo aí, ou vão acompanhando, vão fazendo print, né? Tá gravado também. Aqui eu vou colocar as brocas, certo? Então, só voltar aqui outro slide para a gente poder ver. Então, essa broca aqui é a 1014, é aquela esférica, tá? Essa aqui é a 3216, aqui é a 2215, aqui é a 2200, aqui é a 3118, deixa eu afastar aqui um pouquinho. 3118, 3168, 4138, 4138F. E aqui do lado, essa pequenininha, essa borrachinha vou botar aqui para baixo, é a Arkansas. Tá bom? Então, de broca, para vocês já irem respondendo a atividade, já está aqui nesse slide, tá? Então, só vocês irem pegar aqui nesse primeiro slide aqui do preparo da coroa, né, do dente anterior. Ok? Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos lá para o passo a passo, né? O primeiro é o sulco cervical marginal, tá? Nesse sulco cervical marginal, ele
como eu falei, ele é tanto na vestibular quanto na lingual, tem a mesma função, mesma coisa que é feito lá no molar, tá? Então, a gente vai entrar com ele inclinado 45 graus, né? Aqui e aqui, 45 graus, né? 1 milímetro supragengival, né? Igualzinho o outro. A profundidade, mesma coisa, metade da ponta ativa, tá? Vamos relembrar, a broca tem 1,4, a metade é 0,7, né? Que é mais ou menos o que eu quero aqui nessa região, tá? Então, no de 0,7 milímetros que eu vou entrar, que é a metade da ponta ativa da broca. Diego, qual é a dica que tu me dá para eu não entrar mais, né? Não desgastar demais? Entrar ela inclinada, porque quando bater aqui no pescoço, né? Ela vai travar, não vai entrar mais, tá? Então, na vestibular, você vê o sorrisinho aqui, né? Da vestibular e da lingual também da mesma forma, tá? Na lingual, meninos, até importante vocês se ligarem aqui, porque às vezes vocês erram muito. O local que eu vou fazer isso é entre o cíngulo e a margem da gengiva, tá? Entre um e outro. Então, importante, aqui na lingual, não colocar em cima do cíngulo e nem encostando na gengiva, tá? É entre um e outro. Se você colocar aqui em cima do cíngulo, você vai destruir o cíngulo, tá? Então, notem aqui nessa imagem, o cíngulo é bem aqui, ó. E aqui é a gengiva, tá? É entre o cíngulo e a gengiva, tá? Se fizer um desgaste aqui, estraga o dente, tá? Então, vamos ver, ó. Na vestibular, ó, faz um caminhozinho aqui na vestibular e na lingual do mesmo jeito, tá? Aqui tá o cíngulo, certo? E aqui tá a margem gengival. Então, é entre um e outro, ok? A gente vai ver aqui no vídeo como é que eu fiz, ó. 45 graus, tá? Ó. Faz o desgaste, ó. Na lingual também do mesmo jeito, ó. Entre o cíngulo e a margem gengival. Fazendo esse sorrisozinho, ó. Você pega e faz só um desgaste, tá? Fazendo um caminho, como ele tá mostrando aqui na imagem, tá? Respeitando esses 45 graus aqui de inclinação. Por quê? Porque quando bater aqui a broca, aqui nesse pescoço, ela não desgasta mais. Se eu for fazer um movimento de trepanação, eu vou chegar na polpa. É isso que eu não quero. Eu quero entrar só a metade da broca, tá? Depois, o passo seguinte, sulco de orientação, bem semelhante ao do molar, tá? Faço isso tanto no vestibular quanto na lingual. Ele vai ter as mesmas funções, orientar a inclinação e orientar a profundidade do desgaste, tá? Mesmo jeito lá do molar. Então, eu vou entrar de duas maneiras, né? Aqui na vestibular. Eu vou entrar na parte cervical paralelo ao longo eixo do dente e na parte médio incisal, eu vou trabalhar com ele inclinado, tá? Com ele inclinado. Então, no canino tem uma particularidade, eu faço ele em 3 inclinações. O canino é um dente mais longo, então eu faço ele em 3. Eu faço cervical, médio e na pontinha eu ainda faço uma curvaturazinha maior, tá? Na cervical, sempre paralelo ao longo eixo, terço médio incisal com a leve inclinação igual ao do molar, tá? Todo o diâmetro da broca entra, tá? Eu vou desgastar até chegar no nível da broca, né? Então, é 1,2 milímetros que essa broca vai desgastar, que ela tem 1,2 milímetros de diâmetro. Esse zerozinho cortado significa diâmetro da broca, tá? Então, se eu voltar para esse slide aqui, ó, eu verifico que na vestibular eu vou reduzir 1,2, que é justamente o diâmetro da broca que eu estou fazendo aqui, esse preparo, tá? Isso feito na vestibular. Na linguagem, olha aqui, ó. Aqui, acho que foi a Natália que tinha feito a pergunta, Natália. Como é que eu sei que chegou no nível? Ele fica bem rente à superfície do esmalte, ó. Ele fica bem rente à superfície do esmalte, tá? Então eu sei que aí desgastou 1,2. Olha aqui na outra, na segunda inclinação, ó. Ele fica bem rente à superfície do esmalte, tá? Vamos lá. E na lingual, meninos? Na lingual, prestem atenção. A lingual é só um pouquinho. Aqui vai ter uma diferença do anterior, tá?
Porque na lingual eu vou trabalhar somente na região cervical. Então vamos lembrar. Cervical, paralelo ao longo eixo. Cervical, paralelo ao longo eixo. Cervical, paralelo ao longo eixo. Tá? Então eu vou trabalhar somente na região cervical. E ao invés de eu entrar com a broca toda, eu vou entrar somente a metade do diâmetro da broca. Somente 0,6. É só a pontinha. Tá? Então é só aqui, ó. São três regiões. Aqui, aqui e aqui onde ele está entrando, tá? Só são esses 3 locais. Ó, é só aqui, ó. Entrou aqui e só entrou 2 aqui no caso, mas no caso a gente vai entrar 3, como eu vou mostrar aqui na imagem, tá? Então, paralelo ao longo eixo e a leve inclinação, tá? Então, faz isso em três cantos. Aciona a broca e vai lá. Vai entrando até chegar ao nível lá do esmalte. Então, uma inclinação, que é paralela ao longo eixo, depois vai fazer a segunda inclinação, que é justamente com aquela leve inclinação maior. Tá? E eu vou fazer isso em 3 cantos, né? Como eu falei para vocês, ó. Primeira inclinação e a segunda inclinação. A segunda inclinação tem até que aumentar mais. Tá muito raso. Tá? Isso faz na vestibular. Na lingual, é só um pouquinho, ó. Olha como é pouco na lingual. É só a metade da broca. Então é só esse pouquinho, tá? Não é mais nada que isso. Se tu entrar, tu vai fazer um desgaste aí, acaba com o símbolo, tá? É só isso, tá? Essa parte lingual. Eu acabei esquecendo de responder aqui a atividade. Vou aqui colocar aqui a atividade para a gente ir respondendo. Quem está acompanhando aí a atividade, tá? Então vamos lá. Aqui ainda é do suco marginal, tá? Acabei que não tinha feito. Vou responder aqui a atividade, quem está acompanhando. Vou até voltar aqui o slide para vocês acompanharem aqui pelo slide também. Aqui. Então, qual é a ponta diamantada que eu faço o suco marginal? É a 10, 14. Qual o diâmetro dela? 1,4. Qual o movimento que eu faço para poder fazer esse suco marginal? Margeando a gengiva. Tá? Eu vou margear a gengiva. Profundidade. Eu posso responder de 2 maneiras. Ou 0,7, ou eu posso responder como metade do diâmetro da ponta diamantada. Tá? Ou eu posso responder ou um ou outro, tanto faz. Eu gosto de colocar metade do diâmetro da broca para poder, quando vocês estiverem lá na prática, vocês lembrarem melhor, certo? Só voltar aqui. E angulação, 45 graus, tá? Então tem aí já no slide tudo direitinho. O que eu pedi mais? Desenhar na imagem. Deixa eu colocar aqui de lado. Como é que eu vou desenhar nessa imagem? É só eu pegar um traço e fazer o desenhozinho aqui do suco marginal, tá? Ok? Então é só isso, respondido a primeira questão aqui da atividade, tá? Que é o suco marginal. Como a gente já viu o suco de orientação, vou fazer aqui também já responder o suco de orientação. Então tá aqui a atividade do suco de orientação. Então, suco de orientação vestibular é igual. Qual é a ponta diamantada que eu vou fazer? 32,16. Qual o diâmetro dela? Tá aqui no slide, né? 1,2. Tá? Qual o movimento que eu vou fazer nessa broca para fazer o suco de orientação? É bem erótico. Vocês vão botar entra e sai, né? O movimento da broca vai entrar e sair.
tá? Brincando aqui com vocês. Você vai entrar e vai sair. Qual a profundidade que eu vou entrar? Todo o diâmetro... Desculpa, só voltar aqui. Qual a quantidade que eu vou entrar? Na vestibular, todo o diâmetro da broca, tá? E na lingual, eu vou entrar quanto? A metade do diâmetro da broca, tá? A metade do diâmetro da broca. A angulação cervical, paralelo ao longo eixo. Terço médio incisal, terço médio incisal. O que eu vou fazer? Vou entrar com a leve inclinação. Vou aqui para o desenho aqui da imagem, né? Vou aqui para o desenho. O desenho, o que é que vocês vão desenhar? Sempre é bom vocês desenharem o desenho anterior. Repetir esse mesmo desenho aqui. Então, o que é que eu já tinha feito antes? O sulco marginal, né? E agora eu vou fazer o quê? Os sulcos de orientação. Não é isso? Sulco de orientação aqui na vestibular. Os 3 sulcos de orientação na vestibular. Isso aqui, pessoal, nada mais é para vocês terem um guia como for aula prática. E aqui na cervical, na lingual, são 3 locais que eu vou entrar com a broca. É só aqui, esses 3 pontinhos aqui, como eu mostrei lá no vídeo, tá? Nesse outro desenho aqui, eu posso desenhar, para vocês lembrarem, a inclinação da broca, né? Terço médio paralelo, terço cervical paralelo ao longo eixo, terço médio incisal com leve inclinação. E na lingual, a gente vai trabalhar somente com uma inclinação, né? Somente a inclinação lá da cervical, que é paralelo ao longo eixo, tá? Então, printem, desenhem, aí para vocês repetirem, e é importante que isso aqui seja utilizado nas práticas, né? Para guiar as práticas de vocês, ok? Então, posso dar continuidade, né? Printaram, desenharam. Vamos para o passo número 3. Passo número 3 é a redução incisal, tá? Essa redução incisal é aquela quantidade que eu tenho que tirar na incisal, tá? Que é em torno de 1,5 a 2 milímetros, certo? Que prestem atenção. No dente superior, ele não é a redução não é com a broca reta. Eu vou ter que inclinar um pouquinho ela. No superior, ele tem uma leve inclinação de 45 graus para a lingual. No dente inferior, imagina se eu estou fazendo no incisivo inferior, né? A inclinação é para vestibular. Professor, para que isso? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos entender. Imagina o paciente com a boca fechada, tá? Tu acabou de fazer uma prótese, paciente com a boca fechada. Quando ele encostar aqui o incisivo aqui embaixo, esse incisivo, ele vai tocar nessa região. Ou seja, a região do ponto de contato. Tá? Do contato com a arcada antagonista. Ou seja, eu preciso de uma maior espessura de material aqui nessa região, para não quebrar. Tá? Pensando no incisivo inferior, imagina o paciente com a boca fechada aqui, ó. Ele está tocando no dente, no incisivo superior. Então, ele vai ter uma maior espessura de material aqui nessa região, para não quebrar a coroa inferior, tá? Então, eu coloquei aqui no slide. A inclinação é sempre de 45 graus em relação ao longo eixo, só que nos dentes superiores ele é voltado para a lingual, no dente inferior ele é voltado para vestibular, ou seja, se for no superior, eu vou inclinar ele para a direção à lingual, se for no inferior, eu vou inclinar ele em direção a vestibular, tá? A gente faz isso em 3 sulcos, acompanhando esse sulco. Então, é isso aqui que é a redução incisal. Eu vou fazer um buraco aqui na incisal, onde eu tinha feito o sulco de orientação vestibular, tá? Quanto é a profundidade da broca? Lembra de 1,5 até 2. Então, é o mesmo esquema. Coloca a broca toda, mais um pouquinho.
tá? Aí eu vou chegar na quantidade de redução que eu quero. E a mesma broca, 32,16. Ó. Isso aqui eu não gosto de fazer, isso aqui está bem paralelo. O ideal é que faça um pouquinho mais inclinado para a lingual, como eu estou mostrando aqui no vídeo. Então, eu vou colocar a broca e vou inclinar 45 graus ó, em direção à palatina, que eu estou trabalhando no dente superior, em cima do sulco de orientação. Então, vocês vão ver aqui na imagem, quando virar, que eu vou ter 3 desgastes, ó, reduzindo lá na incisal, tá? Vou repetir novamente. Então, inclina a broca e desce mesmo na incisal. 1, 2, 3. Mesmo onde tinha sido feito o sulco de orientação. Tá aí, ó, como eu estou mostrando na imagem. Certo? Ok? Vamos aqui responder a atividade. Passo número 3, redução incisal, né? Então, qual é a ponta diamantada que eu vou estar trabalhando? É a mesma, 32,16. Qual o diâmetro dela? Só mostrar aqui no slide, já tem aqui as respostas, né? É 1,2. Qual o movimento que eu vou fazer? Aquele movimento erótico, né? Entra e sai, tá? A profundidade, tá ali, ó, no slide, em torno de 1,5 a 2 milímetros, que é o quê? Entra a broca toda, mais um pouquinho, tá? Angulação. Angulação vai depender do dente. Se for um dente superior, ele é 45 graus, voltado para lingual. Se for um dente inferior, ele é 45 graus para vestibular. Tá? Como está mostrando aqui no primeiro tópico desse slide. Ok? Perfeito? Vamos aqui para o desenho, né? O desenho aqui da imagem. Então, vamos repetir todos os desenhos que a gente fez anteriormente. Sulco marginal, sulco de orientação. Então, a redução incisal, o que é? Eu pego a broca e faço um buraco aqui, ó. Na verdade, são 3 buracos aqui na incisal, né? Aqui na incisal, eu faço esses 3 buraquinhos aqui, tá? Ok. Perfeito. Então, o dente está começando a ficar feio, né? Tá bem feio o dente, mas vai dar certo. Confia em mim que vai dar certo. Agora ele vai ficar mais feio ainda, no próximo passo. O próximo passo é o desgaste proximal. O desgaste da proximal, ele é ipsiliter igual do molar. Igualzinho, não tem o que tirar, que a gente já mostrou. Protege o dente vizinho, faz um movimento de pêndulo, vai desgastando até chegar na cervical. Depois que eu faço isso, eu pego a ponta 32,16 e faço um teste passando lá na proximal para ver se já tem um espaço para a broca. Tá? Mesma coisa. Vocês verem lá, é o mesmo passo aqui, ó, protegendo o dente vizinho e você vai desgastando, tá? Vamos ver aqui na imagem como é que é feito. Ó. Protege o dente vizinho e vai fazendo o pêndulo, ó, de cima para baixo, de incisal para cervical. Vai, segura lá e vai fazendo esse movimento em direção à cervical. Vai desgastando e criando espaço. Tá? Faz um lado e depois faz o teste. Ó. Vou fazer o teste agora com a broca. A broca tem que passar, 32,16. Ela tem que passar sem ficar encostando o dente do lado, para não desgastar tudo. E faz na distal. Pega a broquinha 32,16, a gente vai passar
né? Tem que passar com folga aí para não encostar no dente do lado. Então, como eu disse, o preparo está bem feio. Agora que o próximo passo, que é a união dos sulcos, é que ele vai começar a ter um formato do dente. Mas é basicamente até aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter as medições de profundidade e de inclinações que eu tenho que seguir para o meu preparo, tá? Então, eu vou responder aqui a atividade. Vou responder aqui a atividade. O desgaste proximal. Qual é a ponta diamantada que eu vou fazer ela? A 2200, que é aquela ponta de lápis, que é a broquinha mais fina que a gente tem. O diâmetro dela, vou botar um traço aqui, ó. Vou botar um traço, diâmetro, por quê? Porque ela varia um pouquinho de marca para marca, tá? Então ela não é padronizada. O movimento que eu vou fazer, o movimento de pêndulo, tá? Movimento de pêndulo. Perfeito? A profundidade, professor, qual é? Maior que 1,2. Por quê? Qual é o teste que eu faço? Qual é a dica que eu dou para vocês? Que eu até mostrei no vídeo. Pega a broquinha e passo. Ela tem que passar livre, sem estar encostando no dente do lado, no dente rígido vizinho ao dente a ser preparado, tá? Angulação. Paralelo ao longo eixo. Eu não mudo a inclinação da broca, tá? Paralelo ao longo eixo. Paralelo ao longo eixo da broca, tá? Do dente, tá bom? Paralelo ao longo eixo. Esse é o para responder aqui na atividade. Desenhar na imagem, o que é que a gente vai fazer no desenho? Vamos só relembrar, foi o que eu já fiz até agora. Sulco marginal, os sulcos de orientação, fiz os sulcos de orientação, certo? Sulco de orientação vestibular, os 3 sulcos. Já fiz a redução incisal, redução incisal. Agora o que é que eu vou fazer? O desenho do desgaste da proximal, que é justamente o desenho da broquinha ponta de lápis aqui nas proximais, tá? Então, nesse desenho, o que tu vai acrescentar? Isso aqui, ó. Vou acrescentar isso aqui ao meu desenho, tá? Então, vocês vão fazer o desenho dessa maneira, que é justamente aonde eu desgastei com a broquinha 2200, ok? Posso dar continuidade? Então, o próximo passo é a união dos sulcos. Então, esse passo é aquele que eu falo para vocês, que eu vou desgastar agora aonde eu não desgastei, né? Então, é justamente nesse local aqui, ó, que eu ainda não tinha desgastado. Vou unir os sulcos da vestibular, vou unir os sulcos da lingual e vou unir os sulcos da incisal. E vou unir a vestibular com a lingual, tá? Então, eu vou estender todos os preparos com a mesma broca, 32,16. No final, o que é que eu vou ter? Eu vou ter mais ou menos esse preparo, lembrando que ele ainda está supragengival, né? A gente não colocou ele ainda subgengival. Então, justamente unindo, né? Ele vai ficar todo lisinho assim, como a gente está vendo aqui na imagem. E aqui no vídeo, ó, respeitando sempre as inclinações. Isso sempre vocês vão escutar de mim. Terço cervical paralelo ao longo eixo, terço médio incisal inclinado. E também na incisal, né? Aquela inclinação da incisal de 45 graus. Então vamos lá. Nessa parte ainda que não foi desgastado, é que eu vou trabalhar. Percebam que eu estou trabalhando somente na cervical. Eu não estou inclinando a caneta. Ela está sempre paradinha, tá? Em relação à inclinação. Então é só na cervical que está sendo trabalhado, tá? Agora eu vou fazer uma leve inclinação para trabalhar no terço médio, tá? E agora eu estou fazendo a incisal, ó, com aquela inclinaçãozinha. Então eu fiz a metade do dente, digamos assim, tá? Eu uni o suco da metade do dente. Agora eu vou fazer o lado mesial, tá? Vou mostrar aqui.
Mesmo jeito aí, ó. Inclinação e unindo lá na incisal. Tirando aqueles rebarbas que ficam. Você faz isso tanto na vestibular, ou como você faz isso na lingual. Muito cuidado aqui na lingual para não desgastar muito. Muito cuidado. Às vezes vocês desgastam muito aqui na lingual. Lembra que a broca aqui é só a metade. Ela é menorzinha aqui a quantidade de desgaste. É um erro muito comum. Vocês perdem o dente por desgastar a lingual todinha. Então tá aí, ó. União dos sulcos, né? Tanto vestibular, quanto lingual, quanto da incisal. Todos os sulcos que a gente fez, eu tô unindo, tá? Vamos aqui resolver a atividade, né? Vamos aqui resolver a atividade. Então vamos lá. Suco de orientação. A broca que eu vou fazer é qual? 32,16. Isso, 32,16. Diâmetro dela? 1,2 milímetros. 1,2. Movimento. Agora você vai responder movimento, profundidade e angulação a mesma coisa. O que é? Mesmo dos anteriores, tá? Das respostas anteriores, né? Mesmo as respostas anteriores. Por quê? Tu não vai precisar repetir. É a mesma coisa. Movimento cervical, paralelo longo eixo, médio incisal, leve inclinação. Profundidade. É a mesma profundidade do sulco de orientação, que é 1,2, né? Angulação cervical, paralelo longo eixo, terço médio incisal, com a leve inclinação. Então, aqui você responder os três na mesma coisa, mesmo dos anteriores, tá? Você vai lembrar tudo que foi feito. Então, você vai repetir o movimento que você fez na confecção dos sulcos, tá? Bem mais rápido de responder. Aqui, meninos, no desenho, o que é que eu vou fazer? Então, vou sempre desenhando o que já passou. Desenho aqui o sulco marginal, né? O sulco de orientação na vestibular. Desenho os três aqui na lingual. Vou desenhar aqui o desgaste proximal. Acabei esquecendo de tirar aqui o da incisal também. Faço aqui o da incisal. Tudo que eu já fiz anteriormente, é bom sempre você ir repetindo para você não esquecer os passos, tá? E Diego, aqui como é que a gente faz para representar a união dos sulcos? É só você pintar. Pode até pintar de outra cor, de caneta, lapiseira. Porque aqui não dá para mudar a cor. Mas você vai pintar essa região que você ainda não desgastou. Que é justamente essa região aqui, entre onde eu já desgastei, tá? Então, você vai pintar aqui nessas regiões, tá? Pode pintar com lápis, ou pode dizer que é aqui nessa região, bota uma setinha, dizendo que é essa região entre o desgaste, tá? Que eu quero que isso represente, vocês olhem para isso, esse desenho, e lá no laboratório, vocês repetirem isso no laboratório. A intenção é essa, tá? Que vocês consigam reproduzir com linguagem mais fácil, mais não tão técnica, para o laboratório. Então, leva uma cópia disso, bota no celular, para poder, ou imprime, faz, né? Leva no dia da prática para guiar vocês, tá? Depois da união dos sulcos, eu vou fazer o preparo lingual, tá? Esse é um passo que eu ainda não fiz no molar. Esse aqui eu vou fazer só nos anteriores, esse passo aqui de preparo lingual, que é justamente esse desgaste do cíngulo, tá? O que é entre o cíngulo, ó, o cíngulo é aqui, ó, daqui até a região incisal, tá? Então, essa região aqui que eu vou trabalhar agora. A broca, ela tem esse formato redondo, na verdade, eu chamo pera, que ela vai se adaptar somente nessa região. Então, eu faço um desgaste de mesial para distal. Vou desgastando somente nessa região. Que é a única região, até agora, que eu não desgastei nada. Se você, quando é no manequim, você vai ver que é a única região que ainda está brilhosa.
que você não encostou ainda a broca, tá? Então, vou ter que respeitar a anatomia do dente, a anatomia da concavidade, tá? Profundidade de 1,2. E a broca, agora é uma ou outra. Diego, qual é que tu faz? Tanto faz. Aqui se adaptar melhor ao dente, tá? Pode ser um ou a outra. Então, tá aqui, ó. O movimento que a gente faz é o movimento de mesial para distal, desgastando, tá? E aqui o meu vídeo, ó. É bem simples, ó. É nesse movimento, mesial para distal, somente nessa região, ó, que não foi trabalhado ainda. Desgastando, tá? Esse é um passo importantíssimo, que esse passo às vezes vocês erram muito, vocês fazem uma concavidade muito grande, tá? E eu vou mostrar aí na imagem os acidentes anatômicos que eu quero que vocês vejam. Término, parede axial, cíngulo e a concavidade palatina é o buraco. Vocês, às vezes, erram no preparo e faz um buraco só. Não é um buraco, daqui lá para baixo. Eu tenho término, parede axial, cíngulo e concavidade palatina. Tá? Então, eu tenho que ter isso no meu preparo. Não é desgastar, fazer uma cavidade, um oco aqui pela lingual, não. Não é deixar esse buraco aí, não. Tá? Você vai fazer esses passos, né? Tem que ter esses acidentes anatômicos, tá? Não pode burlar isso, não, porque senão o que vai acontecer? Teu dente vai ficar fragilizado. O cíngulo, ele é uma estrutura de reforço da anatomia do dente, da estrutura do dente. É a mesma coisa de um coluno de um prédio. Se você tirar a coluna do prédio, ele vai desabar, né? Aqui também. Você tem um cíngulo, que ele é uma estrutura de reforço à estrutura. Se você tirar, na mastigação, esse dente vai se quebrar, tá? Pode se quebrar. Certo? Então, eu vou colocar aqui na atividade. Vamos aqui. Preparo da lingual. Preparo da lingual. A ponta que a gente vai fazer? 31,18 ou 31,68. O diâmetro dela, professor, eu vou botar um tracinho aqui, porque elas variam muito de marca para marca. Tá? Movimento de mesial para distal. Profundidade 1,2. Angulação de acordo com a anatomia da concavidade palatina. Tá? A inclinação é de acordo, como eu coloquei aqui no slide, respeitar a anatomia do dente, ou seja, respeitar a anatomia da concavidade palatina. Eu tenho que respeitar o término, tá? O término, que é esse aqui. Esse aqui é o término, tá? Esse aqui é a parede axial, tá bom? Então, isso aqui, parede axial. Essa quinazinha aqui é o cíngulo, tá? Então, vamos lá, repetir. Término, parede axial. Aqui é o cíngulo, tá? E aqui para cá é o quê? Concavidade palatina, tá? Então, eu vou desgastar na concavidade palatina, tá? E aqui é incisal, é a borda incisal, tá? Então, o local de desgaste é aqui nessa região, tá? Que eu estou marcando de vermelho aqui, onde a broca está encostando. Qual um dos erros mais comuns? Que eu vou repetir. Vocês fazem um buraco ó, do término até a incisal. Pega a broca e faz um buraco. Aí perde parede axial, perde cíngulo e fica só uma concavidade palatina toda, tá? Isso, se eu perder a parede axial, eu perco retenção. Se eu perder o cíngulo, eu perco estrutura de reforço do dente, tá? Então não pode acontecer isso. Depois eu vou fazer o preparo subgengival, que é o quê? É colocar aquele término em direção ao sulco, tá? Alguém poderia perguntar, professor, o que é isso aqui? Essa imagem aqui.
É um instrumento chamado, ele é um afastador de gengiva. Eu nunca utilizei isso. Tem no livro, é antigão, ouvi em algum canto uma vez. Mas é somente para proteger a gengiva. Hoje em dia a gente nem utiliza, tá? Então, esse passo aqui é para empurrar o término em direção ao suco. É igual o do passo anterior, ou da coroa do molar, né? Então, é estender esse meio milímetro intrasucular. Tá aqui, ó. Eu vou estender esse meio milímetro aqui para dentro da gengiva, tá? Aqui no vídeo, o que a gente vai ver, ó? Eu vou empurrar o término em direção ao suco. Eu vou esconder essa pontinha da broca lá no suco. Faz na vestibular e faz na lingual, arrodeando todo o dente, jogando esse término subgengivalmente. Tá? Então, o preparo está quase feito, tem que agora dar só mais os acabamentos, tá bom? Então, eu vou responder a atividade agora. Eu acabei esquecendo aqui, ó, do preparo lingual, como é que faz aqui no desenho. É só desenhar aqui a broquinha, tá? Desenhar a broquinha aqui, porque você vai ver que é o referente ao concavidade, tá? Então vamos lá aqui para a atividade aqui do preparo subgengival. Qual é a broca que eu vou fazer isso? 32,16. Diâmetro 1,2. Movimento em direção ao sulco gengival, tá? O término que eu faço no preparo subgengival, qual é? É o chanfro, né? O chanfro, já falei várias vezes desde o começo da aula, né? Angulação, qual é a angulação que eu vou fazer na minha caneta? Não vou mexer, vai ser paralela ao longo eixo do dente, né? Paralelo ao longo eixo do dente, tá? Esse é paralelo ao longo eixo. Aqui no desenho, como é que eu vou fazer? Vou fazer um desenho da broca. Bem simples o desenho. Vou fazer um desenhozinho da broca aqui. E o outro aqui, tá? Dois desenhozinhos da broca na vestibular e na lingual, tá bom? Perfeito? O formato final e acabamento é igual lá do molar. A gente vai colocar 41,38 e vai fazer todos esses movimentos que eu já fiz anteriormente. Eu vou estar repetindo, né? Só que com a broca mais devagar, com ela acionada mais lentamente e fazendo o movimento de alisamento, fazendo mais o meu chanfro, né? Então, eu vou repetir todos os movimentos: paralelo ao longo eixo, leve inclinação. Vou fazer lá na lingual, vou fazer na incisal, tá? Repetindo todos os passos que eu fiz anteriormente, tirando ondulações, irregularidades, quinas. A cerâmica não gosta de quina, tá? Então não posso ter quinas. Todos os cantos, as bordas têm que estar arredondadas. E tirando todas as irregularidades da superfície, deixando ele o mais liso possível, tá? Então faço isso com 41,38. E aqui eu vou estar mostrando no vídeo, né? Como é que eu faço? Aciono a broca bem devagarzinho, ela quase parando, e vou basicamente alisar essas áreas, ou áreas retentivas, ou essas áreas irregulares. Ó. Bem devagarzinho com a broca, não é acionada ela até o final, tá? E é só basicamente acabamentos, ó. Na cervical, paralelo ao longo eixo. Toda vez que eu vou estar trabalhando cervical, a broquinha tem que estar paralela ao dente, tá?
Terço médio incisal, uma leve inclinação, tá? Mãozinha bem leve. Faz também na incisal, ó, com aquela inclinação para a lingual. Tira todas as quinas, ó. O dente não gosta de quina, a cerâmica não gosta de quina. Então, bem devagarzinho, alisando. E depois eu vou fazer isso na lingual, deixando o término bem demarcado, bem evidente. Ok? Vamos aqui para a atividade. Vamos aqui para a atividade. No formato aqui, qual é a ponta diamantada que eu vou fazer? 41,38, tá? O diâmetro dela, 1,8, certo? E o desenho que eu vou fazer, o desenho aqui na, desculpa, o desenho aqui na imagem que eu vou fazer é o quê? É basicamente fazer aqueles desenhos lá da broca, né? Para vocês lembrarem que eu tenho trabalhado paralelo longo eixo, leve inclinação, na lingual paralelo longo eixo, tá? Nas proximais da mesma forma, tá? Paralelo longo eixo e com leve inclinação. Paralelo longo eixo e com leve inclinação, tá? Então, repetir os mesmos desenhos para poder fixar. Toda vez que eu estiver trabalhando em cervical, eu sempre deixo a broquinha em pé, tá? Sempre paralelo ao dente. Toda vez que eu estiver trabalhando no terço médio, incisal, médio ocusal, eu vou dar uma leve inclinação na broca, ok? Sempre vocês vão ter que fazer isso, tá bom? Então, eu repito muito de propósito, para entrar na cabeça de vocês. E no final, a gente passa a Arkansas, que é a pontinha para dar um polimento final, tá? Vou mostrar aqui o vídeo como é que passa ela. Ter cuidado para não desgastar muito, porque no manequim, o dente manequim ele é mais molinho. Então pode ser que, se alguém tiver uma mãozinha mais pesada, deforma o preparo todinho. Então é só encostar de leve, tirar mais ainda as irregularidades de todas as faces. Ok? Então, finalizado o preparo do incisivo. Eu, particularmente, eu acho mais difícil do incisivo do que o do molar.